Nesta sexta-feira, dia 7 de maio, foi divulgada mais uma pesquisa para presidente da República em 2022 e nós falaremos sobre ela. Mas antes eu gostaria de pedir, se você puder, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com amigos, deixe o seu comentário aqui embaixo. Esse projeto, o canal Politizando, está iniciando agora. Nós fizemos poucos vídeos e toda a ajuda vai ser muito bem-vinda para que a gente consiga aí atingir mais e mais pessoas. Bom, a pesquisa que foi divulgada hoje é do Instituto Paraná Pesquisas. Alguém pode falar assim, William, mas faltam 15 meses ainda para as eleições. Para que falar de pesquisa agora? Bom, pessoal, se a pesquisa foi divulgada, vamos analisar, vamos tentar entender, lembrando sempre que a pesquisa é um retrato do momento. Esta que foi divulgada foi feita com 2.010 eleitores por telefone. E ela pegou ali dos dias 30 de abril até o dia 4 de maio. Então, se a gente for analisar, já se passaram aí alguns dias desde quando foi feita a pesquisa, talvez se for fazer lá hoje já mudou alguma coisa. Mas vamos tentar entender o que ela nos traz aqui. Bom, a gente vai trazer uma informação meio que geral. Eu vou deixar aqui embaixo o link para que vocês tenham acesso a ela na sua totalidade. Mas o que dá para a gente perceber? Bolsonaro e Lula estão com uma folga, né, em relação ao grupo de trás. Bolsonaro oscila de 32,7 até 34,5 nos 4 cenários feitos. Lula vai de 29,3 até 30,20, portanto um pouco atrás aí. Um pouco mais abaixo, ou muito mais abaixo, nós temos aí Ciro Gomes liderando em 2 cenários. Ele vai de 6,2 a 6,9. Luciano Huck lidera outros 2 cenários. E ele vai de 5,8 a 7,9. Depois nós temos Dória, de 3,6 a 4,6. João Amoedo vai de 2,9 a 3,5. Mandetta, 1,4 a 2,4. Em outros cenários, nós temos a participação de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que aparece com 3,2. Aí, nesse caso, não tem o Dória, porque ambos são do PSDB. E no outro cenário, você tira Dória e tira o Leite, você tem um Tasso Gereissati que atinge 1,8. Num cenário sem o Mandetta, nós temos Rodrigo Pacheco, que fica com 0,5%, meio ponto percentual, e no outro 0,7%. E num cenário apenas aparece Sérgio Moro, com 5,8%. No segundo turno, Bolsonaro ganha de Lula, de Ciro e de Dória. A margem, a pesquisa traz aqui o histórico, ela está cada vez mais apertada, o que mostra um derretimento de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, as pessoas que passam a rejeitá-lo mais, elas vão em busca da outra alternativa. E tanto Lula quanto Ciro como Dória, eles vêm crescendo e diminuindo a vantagem em relação a Bolsonaro. A menor vantagem hoje é quando se tem a disputa Bolsonaro e Lula, mas repito, Bolsonaro ainda assim ganharia. Fizeram também a pesquisa segundo turno Lula contra Ciro e contra Dória. Lula ganha dos dois. Não dá para a gente ver a evolução desses números porque não existe um parâmetro anterior. Sobre a rejeição, fizeram a rejeição de Lula, Bolsonaro, Ciro e Dória. Lula tem 47,1, Bolsonaro 48,1, Ciro 49,4 e Dória 52,4. São números muito próximos, o que indica que praticamente uma rejeição igual. Um ponto a mais, um ponto a menos aqui. A margem de erro colocada lá atrás, no começo da pesquisa, informa que é de 2%. Então, dá para a gente falar que aqui estamos, tirando Dória, que se descola um pouco, em relação a Lula e Bolsonaro, nós temos um empate técnico, Lula, Bolsonaro e Ciro, no que diz respeito à rejeição. O que é que a gente pode analisar disso tudo? Lula e Bolsonaro estão na posição confortável. Eles lideram com muita folga. O que explica a gente observar em torno das duas militâncias essa ideia de que não é possível uma terceira via. Tudo pode mudar, ninguém sabe. Daqui até as eleições tem muita coisa. Podemos ter próprio impeachment do Bolsonaro que vai mudar tudo. Para onde vão esses votos dele? Vai surgir um outro Bolsonaro, né, dentro desse campo bolsonarista?
Pode ser que sim, mas será que ele vai pegar todos os votos que ia para o Jair? Então ninguém sabe como é que vai ficar. Enfim, isso aqui, como eu disse, é um retrato do momento, mas o momento mostra Bolsonaro e Lula tranquilos aí, liderando e indo para o segundo turno. Moro anunciou hoje, inclusive, saiu matéria em vários sites, Moro informou aos seus patrões lá nos Estados Unidos que não sairá candidato. Pode mudar? Pode, mas eu acho que faz sentido. O Moro chegou até aí o triplo do que ele aparece hoje e está derretendo cada vez mais. Algumas pesquisas ele aparece até com menos do que 5,8%, que é o que ele teve nessa. Então ele não vai sair candidato a presidente, talvez tente aí um outro cargo. E o curioso observar é que quando o Moro sai, essa é uma coisa importante para a gente prestar atenção. Quando você tira um candidato, não quer dizer que aquele percentual dele vai todo para um candidato só. A gente observa aqui que Bolsonaro ganha um pouco mais, em torno de 1,4, alguma coisa assim, mas todos eles crescem. Curiosamente, até o Lula cresce um pouco quando o Moro sai. Mas o Ciro, o Amoedo, o Dória, o próprio Mandetta, todos eles abocanham um pouco desses 5,8% do Moro. Então ele não será candidato. O Huck eu acho também que não vai ser, mas isso aqui é palpite puro. Ele parece que renovou o contrato aí com a Globo e deve assumir o lugar do Faustão no Domingão do canal lá, que ele já está há muitos e muitos anos. O Dória, ele parece ter esse desejo realmente, mas ele não terá vida fácil nem dentro do PSDB, que há uma disputa ali interna, tentando lançar Eduardo Leite, agora surgiu o Tasso Gereissati na história. O Dória tem dificuldades extremas, inclusive para tentar a reeleição para governador de São Paulo, o que é até curioso, já que ele fez uma aposta, vamos chamar assim, correta na vacina e não herdou nenhum tipo de benefício político por conta disso. Então a gente percebe aqui que ele é o mais rejeitado, embora eu disse que os números são muito próximos, então fica até difícil classificar ele como o mais rejeitado, mas agora, nesse momento, os números apontam isso. Então o PSDB vive ali um dilema interno. Não é a primeira vez que eles passam por esse dilema, já aconteceu outras vezes. E nós temos aqui Ciro, Mandetta e Amoedo. Amoedo deve sair candidato pelo Novo, é o que tudo indica, mas também não é tanta certeza. Há pessoas que defendem a ideia de que se lance o Zema, já que aqui em Minas o Calil deve vir forte para tentar se tornar aí o governador do estado. Mandetta saiu, de certa forma, assim, no momento ali, atacado pelos bolsonaristas do Ministério da Saúde, mas gradativamente ele vai tentando aí trabalhar essa imagem dele, né, de que tentou fazer a sua parte durante a pandemia, de que respeitou a ciência, e isso pode pesar a seu favor em 2022. E nós temos o Ciro Gomes, que hoje, já que eu disse que não acredito que o Huck será candidato, o Ciro Gomes ele aparece em terceiro lugar em 2 cenários. E sim, se o Huck sai, esses votos do Huck não irão para o Ciro Gomes totalmente, eles vão dividir, mas acredito que o Ciro ainda assim se manteria em terceiro. Neste momento seria o pretendido ali por todos para ser a terceira via, que não vai ser um consenso. Não vamos a gente achar que todos abriram mão da candidatura em prol do Ciro, não vai ser isso. Mas a população olha e fala, quem que está em terceiro? Que a população, de certa forma, parte dela vai tentar fortalecer quem estiver em terceiro lugar para tentar quebrar essa polarização. E é legítimo que assim seja, né? A gente não pode entender que o Brasil, com os gravíssimos problemas que ele está enfrentando e que vai enfrentar depois da pandemia, que a gente tenha um debate, de certa forma, polarizado só em torno de 2 nomes. Eu sou altamente favorável que nós tenhamos mais candidatos competitivos e apresentando, mais importante do que o número, projeto que de fato nos tire da situação dramática em que já nos encontramos. A favor do Ciro, nós temos que analisar alguns pontos. A militância, particularmente na internet, eu não vejo militante a favor do Amoedo. Claro, sempre tem os partidários do Partido Novo ali, mas não vejo uma militância aguerrida em torno do Amoedo, nem em torno do Mandetta, nem em torno do Dória.
a gente vê em torno do Bolsonaro, em torno do Lula e em torno do Ciro. E isso pode pesar muito a seu favor, já que as redes sociais hoje também acabam sendo ali um campo importante de trocar ideias, de debater e tudo mais. E o Ciro se colocou já praticamente como candidato, logo que acabam as eleições em 2018. Algo que o Bolsonaro fez em 2014. A gente observa o fenômeno Bolsonaro só em 2018, mas é necessário observar os vídeos que ele produzia e que compartilhavam nos grupos de WhatsApp. Então, ficar ali em evidência durante muito tempo pode ser um fator positivo. A dificuldade do Ciro é porque, como ele quer ser o candidato nem PT nem Bolsonaro, ele acaba automaticamente recebendo ataques dos bolsonaristas e dos petistas, tentando o quê? Sufocar essa terceira via para que ela não incomode os dois polos que no momento dominam aí as pesquisas. Então a terceira via, independente se será com o Ciro, se será com Mandetta ou com algum outro, não terá vida fácil. Isso aí é um fato. É fácil construir a terceira via? De maneira alguma. Mas me parece que se ela vier colaborar com o debate, mesmo que ela não chegue no segundo turno, mas eu acho que ela é bem-vinda para a gente tentar construir uma ideia que nos tire do buraco em que nos encontramos, chamado governo Bolsonaro. Eu fico assim estupefato de observar que, diante de tantas tragédias que esse governo ou nos colocou ou agravou, ainda tem o apoio aí de 32% a 34% do eleitorado que estava disposto a votar nele no primeiro turno e disposto a dar a ele a vitória contra qualquer candidato no segundo turno. Algumas pessoas falam que se esse terceiro colocado, seja ele quem for, crescer e as pessoas observarem que há uma chance real do terceiro subir para segundo, que Bolsonaro e Lula possam murchar um pouco, já que boa parte das pessoas votam no Bolsonaro com medo do PT voltar ao poder. Outros votam no Lula com medo do Bolsonaro ganhar. Então, eles despertam medo nas pessoas, justo ou injusto, aqui não é o momento de eu entrar nesses detalhes. E na medida em que essas pessoas que são anti-bolsonaristas ou antipetistas perceberem o crescimento de um terceiro colocado, pode ser que façam um movimento de aposta nesse terceiro para, quem sabe, fazer com que chegue em segundo. Inclusive o Ciro deu várias declarações falando que é isso que ele busca, tirar Bolsonaro do segundo turno, entendendo que ele vai desidratar daqui até as eleições, e fazer um segundo turno que, a meu ver, seria um excelente segundo turno Lula contra Ciro Gomes. A gente imaginar essa possibilidade de poder colocar os dois frente a frente, discutindo projetos e formas de tirar o Brasil da atual situação, eu acho que é algo que a gente precisa pensar com muito carinho, porque Bolsonaro, sobretudo com o começo da CPI da pandemia, que essa pesquisa não captou, ele pode, e eu acho que vai desidratar muito. E para até mostrar um pouco disso, hoje saiu também uma pesquisa Exame Ideia, divulgada agora, dia 7 de maio, que mostra que Bolsonaro é rejeitado por 52% da população, não aprovam seu trabalho, enquanto 24% o aprovam. Então a gente observa aqui que, comparando o Paraná Pesquisa com o Exame Ideia, 24% aprovam o seu governo, mas ele tem 32% a 34% dos votos. Então me parece que, decididos a votar de qualquer forma nele hoje, a gente poderia dizer que são esses 24% que o aprovam. A sua gestão, o governo federal, melhor dizendo, é considerado ruim ou péssimo por 50% da população, enquanto 24% dizem que ele é ótimo ou bom. Então, tanto o governo quanto a atuação do presidente é aprovada, é considerada ótima ou bom por 24%. Se a gente imaginar que Bolsonaro perde 10% na pesquisa dos votos, para onde vão esses 10? Talvez esses 10 pode se deslocar para algum outro candidato que está mais abaixo e fazer esse movimento que eu digo que pode ser que aconteça. De toda forma, mesmo assim, é um número surpreendente. 24% das pessoas considerando esse governo ótimo ou bom é algo para ser analisado com muito cuidado, porque para onde a gente olha, a gente observa um governo ruim, desastroso,
na área do meio ambiente, educação, na economia, na saúde, relações exteriores, enfim. Não dá para a gente olhar para isso e achar normal. Vamos trabalhar, vamos buscar dialogar a respeito e tentar, sobretudo, entender por que estamos nessa situação, para que a gente, fazendo o diagnóstico correto, consiga aplicar o remédio também ideal e que nos tire desse fundo do poço chamado governo Bolsonaro. Se puder, lembrando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa o joinha para cima, para baixo, o que você preferir, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Politizando.